Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. A paz. Pode tomar o vosso assento. Pode descer essa porta aqui, por favor. Porta do lado. Queridos, que bom ter vocês aqui conosco nesta manhã. Que bom que você está interessado em buscar uma cura no seu interior. A gente se preocupa muito em buscar uma cura física, ir ao médico, e vai ao médico e vai na farmácia e não percebe a importância de ir a Deus, buscar uma cura onde a medicina não pode fazer. Querer elas querem, psicólogo, psiquiatra querem, mas eles não têm autonomia e que Deus nos deu. A igreja tem, a liderança tem isso, porque foi Deus quem nos deu essa incumbência e essa responsabilidade. É a nossa primeira escola de cura interior, vai ter mais, e eu tenho certeza que vocês já aprenderam bastante. Amém? Já a pastora Palome aí trouxe um entendimento muito claro para que nós possamos assim entender, uau, eu tenho certeza que alguma área da sua vida foi mexido já nesta manhã. Sim ou não? Todos nós. Existe uma particularidade no homem que ele não revela. Quando fala o homem, fala a mulher, mas ele sabe, poxa, realmente eu preciso reaver essa situação. Bom, Jeremias 17, 14, fala sobre a questão sara-me. Senhor, sararei, salva-me e serei salvo. Jeremias foi um grande homem de Deus. Ele tinha um problema muito sério, porque ele via o que Deus via e ele entendia que o homem não via. Ele entendia o que Deus queria fazer, mas o homem não entendia o que Deus queria fazer. E ele passou por situações difíceis. Inclusive, leva-se a entender que Jeremias teve até depressão. Você imagina Deus falando, Jeremias, fala para o povo que eu não vou estar com eles num velório, não vou estar com eles em festa, não vou estar com eles em casamento, porque eles não querem saber de mim. E Jeremias indo transmitir a mensagem para o povo, e o povo prendendo Jeremias, falando, você está louco, você é profeta do caos. Foi difícil para Jeremias. Talvez seja difícil para você também, lutar contra você mesmo, com a sua verdade e com aquilo que você quer. Tanto é que Jeremias chegou a dizer, Senhor, sara-me, e eu sararei, salva-me, serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Querido, não existe ninguém ou alguém que possa fazer, porque o homem é limitado, o que Deus pode fazer na sua vida. E se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é que está na hora de quebrar as mentiras que estão... Olha, se puder apagar isso aqui, que está me... Pastor, é chato. Obrigado, filhão. Melhorou para vocês? Tá bom, né? Está na hora de quebrarmos as mentiras que estão roubando a herança real das pessoas, para que elas possam andar na liberdade que se torna possível através de Jesus. Gálatas 5:1 diz, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, não torneis a um jugo de servidão. Jesus morre na cruz, nos dá liberdade, fala, Pai, está consumado. Jesus dá, em João 17 ele chega a dizer, nenhum dos que tu me deste se perderam, está consumado na cruz, ele deixa a gente livre, mas pelas explicações muito profundas que a pastora Palone trouxe, o homem sem perceber e com ação diabólica, porque ele é um psicólogo milenar, ele sabe como trabalhar com a pessoa, não sabendo a ciência, os atributos naturais de Deus, onisciência, onipresença, ele não tem isso. Mas ele é um psicólogo milenar que pela sua conduta ele te conhece e ele consegue mexer na sua mente. E isso é importante para a gente ficar atento. E nós precisamos quebrar a mentira que está incutida no coração do homem ou na mente do homem e da mulher. A cura interior é mal interpretada, isso pode fazer com que a pessoa tenha medo grave,
para que a pessoa tenha medo. O medo paralisa muitas pessoas. É muito importante. Então, a cura, ela é mal interpretada. Há quem pensa que é regressão, é sessão de regressão, é mesa branca, é aquela coisa de ficar, da pessoa não ter que ficar voltando atrás ao passado. Queridos, não é regressão, mas é uma cura. É algo que você precisa fazer dentro de você. Uma reflexão, é uma limpeza que é necessário fazer dentro do ser humano. E ela precisa buscar a sua própria cura. O medo paralisa a pessoa e impede ela de alcançar os seus alvos. Deus não projetou você para viver paralisado. Deus não projetou você para viver, é assim mesmo, é a vontade de Deus. Será? Sempre que você for ouvir alguém, ou você for falar, eu estou assim, mas é assim mesmo, estou na vontade de Deus. Usa o será, mas será que é isso mesmo que Deus quer para a minha vida? Isso é muito importante. Jesus não veio para salvar, Jesus não veio só para salvar. Muitas pessoas olham Jesus como Salvador. É só para isso? Jesus veio para salvar, curar e libertar. Jesus veio para salvar, curar. Tem pessoas que estão garantidas com a salvação, mas vai chegar lá cheio de espaladrapo, quebrado no céu. Vai chegar assim, Senhor, combati o bom combate. Deus vai falar, para. Não era para chegar desse jeito também. Não precisaria ter chegado cheio de esparadrapo, enfaixado, engessado. Porque eu também vim para curar e para libertar. Libertar as pessoas do cativeiro. E há quem acha que é um triunfo, estou passando pelo funil, mas estou salvo. Jesus não veio só para salvar. Ele não quer que você do funil vá para os céus. Ou até que morra antes. E vê aquela frase que a gente entende que é uma forma de consolar. É da vontade de Deus. Deus quis assim. Será que Deus quis certas mortes prematuras, gente? Mexer aqui no meu, hein? Será que Deus quer isso? Pessoas morrendo novas. É a vontade de Deus. Sendo que a Bíblia fala em Efésios 6, 1, 2. Obedecei vossos pais para que tenham uma vida prolongada, uma vida abençoada. Não é da vontade de Deus que tanta juventude vai embora tão cedo. Não é essa a vontade dele. Existem situações que ninguém questiona a Deus. Mas eu falo sem medo de errar. Essa leva de faixa etária de pessoas indo para a sepultura, novas, isso é vontade de Deus? Quando o Salmos 90:10 chega a dizer que o tempo de vida do homem é até os 70, quando chega a 80 pela sua força física, é um triunfo, mas é 80 anos, 90 que Deus deu para a gente viver. E a pessoa morrendo nova, e muitas delas é por desobediência aos seus pais, por não honrar os seus pais. E muitos também por não honrar o Pai Celestial. Isso é muito sério. E aí, eu vou entrando em umas áreas aqui. Obrigado, pastora Palona, até brinquei com ela, por ela dar vários endereços bíblicos. Ninguém pode falar, mas não está na Bíblia. Ela deixou um monte aí para vocês. Está tudo endereçado, documentado na Bíblia sobre a questão da cura interior. Não dá para ninguém questionar isso. Isso não é do homem, isso é de Deus. Jeremias diz, sara-me, serei sarado. Jeremias estava assim com Deus na época. Ele era o cara ele era o porta-voz de Deus para com o homem. E ele pediu, Senhor, por ver tudo isso, eu preciso de cura também, eu preciso de salvação. E dizer de nós? Muitos conhecem apenas Jesus em um nível superficial. Jesus morreu na cruz, Jesus morreu por nós, para nos salvar. Tem pessoas que ainda não entenderam a essência profunda, o porquê de Jesus ter vindo a essa terra. E quando deve também conhecer a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Irmãos, ponha isso na tua cabeça. Cura interior. Se eu quero curar dentro de mim, eu não posso conhecer Jesus superficialmente,
e ter só contato com Jesus. Nós precisamos ter contato com a Trindade. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós somos um ser trino, corpo, alma, espírito. Deus, Ele nos fornece proteção, provisão e identidade. Quando vocês forem orar, ora a Deus, mas ore Deus também como um pai, um protetor, um provedor e que nos dá identidade. Procura ter um relacionamento também com Jesus, que oferece companheirismo, comunicação e a salvação, que através dele vem a nós a salvação. Então Jesus, ele é o nosso companheiro. Jesus, ele é aquele que comunica conosco através da mensagem que ele deixou na cruz, nos dando o direito de salvação. E o Espírito Santo, que proporciona conforto e instrução. Ele nos conforta e também nos instrui. Meu amigo Espírito Santo, me instrui, fala comigo o que eu devo fazer. É importante nós termos a gente começar a criar uma conexão mais forte com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É muito importante isso, para que você seja bem resolvido lá dentro. Muitos cristãos desfrutam do sacrifício de Cristo, mas deixam de ter acesso ao relacionamento com o Pai e com o Espírito Santo. Isso é sério. Eu converso muito com Jesus. Eu reconheço o que Jesus fez por mim. Tá, mas e o Pai? E o Espírito Santo? Jesus fala lá em João, virá um após mim, virá um outro após mim, um consolador. O Espírito Santo. Gente, é até difícil entender isso, porque, peraí, então Deus, ele é o Criador do mundo? Sim, ele é o Criador do mundo. Ele fez tudo isso, ele fez tudo isso. E o Espírito dele está dentro de mim, ele está dentro de mim. Às vezes a pessoa não consegue imaginar isso. Mas aquele que conta as estrelas e conhece cada uma pelo nome, segundo estudo não é meu, mas diz que a quantidade de estrela que há nos céus é semelhante a 2,5 vezes o grão de areia que tem na terra, a quantidade de estrelas, e Jesus chama cada uma pelo nome. Hoje, nós somos aí 7 bilhões de habitantes, hoje, 7 bilhões, e ele consegue fazer hoje 7 bilhões em um dedo, consegue fazer a impressão digital diferente, não tem nenhuma igual na repetida. Eu estou falando de um Deus que sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, e de um Deus que sabe tudo o que vai acontecer. Ele não surpreende nada com a gente, ele sabe de tudo já. Esse é o Deus que está dentro de nós através do Espírito Santo. A gente precisa ser curado mesmo, saber que nós somos uma potência, e não dá para viver nesse cativeiro. Isso é muito sério para a minha vida e para a sua vida. E muitos não conhecem, ou conhece muito a Deus, mas não conhece Jesus e o Espírito Santo, ou é muito próximo ao Espírito Santo, mas não é a Deus e ao Filho. E é muito importante essa conexão. Por quê? Por isso, há muitas pessoas que têm uma mentalidade órfã. Pessoas que estão órfãos de pai, ou do Filho, ou do Espírito Santo. Pessoas que a mentalidade órfã é a principal causa de distanciar as pessoas de Deus. Já não bastasse uma infância e crescimento conturbado pela ausência paterna e ou familiar, a pessoa já vem de uma infância, uma ausência paterna, uma ausência de pai, de mãe, uma família conturbada, onde ela cresceu, doida para querer casar, prematuro, muitos casos assim, para querer logo ir embora, sair da família e entrar em uma outra situação pior às vezes. Já não bastasse um crescimento num ambiente que não é bom, e ela acaba também não tendo uma conexão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Essa pessoa fica vulnerável às ações que já foi dito pela pastora Palone. A pessoa já está vulnerável a tantas situações. Por isso que a gente tem que estar bem resolvido com família, com o pai, com a mãe, o filho, e o pai e a mãe com os filhos. É muito importante a paternidade, a presença masculina do pai em casa é fundamental.
Essa historinha que o homem cuida do filho homem, a mãe cuida, o pai cuida do filho homem, a mãe cuida da filha menina, isso é mentira. O pai é a figura principal, como Deus é a figura principal em nossas vidas. O pai é o reflexo em todos os sentidos. A menina vai crescer, ter intimidade e aproximação com a mãe, mas a figura que ela olha, que ela se espelha é o pai. Eu quero ter um marido igual ao meu pai, sendo ele bom. Eu quero ser igual ao meu pai é, eu quero que meu marido seja igual ao meu pai é com a minha mãe. O menino, eu quero ser um pai igual ao meu pai é comigo, eu quero ser um esposo igual ao meu pai é com a minha mãe. Eu quero ter tudo isso, é fundamental. Eu quero ser presente com os meus filhos igual meu pai e a minha mãe sempre foi conosco. É fundamental a presença paterna. Isso é sério. E há muitas pessoas órfãs. E eu vou dar um exemplo real da família. O corpo precisa, como nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito, o corpo, ele precisa de provisão, proteção e valor. O corpo precisa de provisão, proteção e valor. Onde é que o corpo vai encontrar isso? No Pai. Provisão, proteção e valor. O corpo vai encontrar isso no Pai. A alma é a comunicação e o companheirismo. A nossa alma é a comunicação e o companheirismo. Ela vai encontrar em quem? Em um irmão ou num bom amigo. Um bom amigo. A Bíblia diz, amigos que é mais chegados do que irmão. A alma precisa encontrar essa comunicação e esse companheirismo em um irmão ou amigo. É importante nós termos amigos. Ninguém veio para ficar sozinho. É importante você ter alguém de confiança, um amigo, que você possa conversar, compartilhar. Isso já vem da alma, de ter um irmão, de ter um amigo próximo. E o espírito, corpo, alma e espírito. O espírito, ele precisa de ensino e conforto. Onde é que o espírito vai encontrar isso? De chamego? Na mãe. Vocês percebem que o corpo, alma e espírito se completa no pai, no irmão e na mãe? Não tem como fugir disso. Como nós também precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no mundo espiritual. Isso é fundamental. E as pessoas que não conhecem a Deus como Pai supremo e amoroso, geralmente têm dificuldade para acreditar na proteção, na provisão e em uma identidade. Isso não é para mim não. Imagina, quem sou eu? Eu não vou chegar lá. Espera aí. Quando você começa a duvidar da sua identidade, da sua provisão, da sua proteção, você está duvidando do Pai Celestial de Deus. Cura isso dentro de você. Começa a chamar à existência as coisas boas. Começa a colocar na tua mente coisas que você pode. E a mente, gente, a mente ela é o nosso, a nossa mente, ela é a lente daquilo do que você quer ver, do que você quer acreditar. Por exemplo, a nossa mente, ela é a lente daquilo que você quer ver. Cor vermelha, procura uma cor vermelha. Você já viu uma aqui, né? E onde? Onde mais? Bateria. E alguém olhou para a roupa do outro, né? Porque agora ficou na cor vermelha. Você conseguiu identificar e ver alguma outra cor? Você focou na cor? É a nossa mente, ela é a lente daquilo que a gente quer ver ou ser. Exemplo, quando a gente fala em comprar um carro, vou mudar de carro, agora vamos comprar um iX35. O que você mais vê na rua? iX35. Você não vê mais Monza, não vê mais Fusca, não vê mais Uno. Você vê só o iX. Nossa, engraçado, foi só falar de comprar esse carro, só ver, não é assim? A nossa mente, ela é o quê? A lente daquilo que a gente quer. Mulher grávida, a mulher fica grávida. O que ela mais vê na frente dela? Ela não vê mais nem uma novinha, magrinha, não. Só vê mulher grávida. É a nossa mente. E nós precisamos trabalhar isso. Então, quando nós deixamos de acreditar em Deus, ou deixamos de acreditar na proteção, na provisão e na nossa identidade,
nós queremos dizer que o Pai não tem sido suficiente na minha vida. Então Deus pode proteger você, Ele pode prover na sua vida, e Ele te deu uma identidade. Você é alguém especial para Ele. Porque uma outra coisa é que a mente procura fazer você achar que você não vale nada. Isso é mentira. E da mesma forma, com o Espírito Santo, ela se priva quando você deixa de buscar a Deus como deve. E o Espírito Santo, como ele está disponível, a gente priva dos dons de serem revigorados, instruídos e confortados. O Espírito Santo, ele revigora. Romanos 8 diz que ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Gente, nós temos uma bomba atômica no bom sentido dentro de nós, a gente não usufrui com o Espírito Santo. Ele é um amigo, ele é um companheiro, ele que nos instrui, ele nos faz lembrar de coisas que a gente estuda, que a gente prepara, em todos os sentidos. É um amigão dentro de nós, e a gente precisa explorar isso. E aí eu trago para vocês obstáculos interiores a serem curados, obstáculos que precisam ser curados. Quando você cria uma conexão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e na família cria-se uma conexão, o corpo com o Pai, a alma com irmãos ou com amigos, e o Espírito com a mãe, aquele chamego, aquele amor de mãe, essa conexão que nós temos em família, que nós temos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, faz a pessoa começar a trabalhar no seu interior. Espera aí, eu não sou aquilo que eu achava que fosse, eu não sou isso. E existem alguns obstáculos no interior das pessoas que tem que ser curado, tem que ser tirado dentro delas. Uma delas é a mentira. A mentira tende a ser os obstáculos mais comuns para uma conexão direta e limpa com Deus. Exemplo, está tudo bem, irmão? Não, pastor, comigo eu sei que não está. Isso não quer dizer que toda pergunta que um pastor faz, vocês não ficar achando que ele já está dizendo, o pastor já está dizendo que não está. Mas geralmente o pastor, a pastora, está tudo bem com você, meu irmão? Tá tudo bem no seu casamento? Tá. E a gente sabe que não. Mas a mentira está tão incutida dentro da pessoa que para ela está tudo bem. Você está bem, meu irmão? Não, pastor, estou zerado. Mas ele não está bem. Existe uma mentira dentro dele. Existe uma mentira dentro dela. Ela sabe que ela anda em pecado, que ela não anda bem com Deus e nem com ela. Ela sabe, poxa, Senhor, eu preciso me libertar disso, eu preciso me... Mas a mentira vai ficando lá dentro. E essa cura, isso tem que ser tratado. É uma fraqueza, mas a mentira vai se habituando na pessoa e a pessoa acaba estando na igreja, servindo a Deus com a mentira dentro dela. Ela era para já ser, vamos dizer um exemplo, já um músico, um cantor, um pregador, um grande líder, um grande discipulador, mas por uma mentira que prende ela em alguma coisa, ela acha, não, mas acho que Deus, esse é o meu limite. Não, esse não é o teu limite. Por causa de mentiras incutidas dentro de você, você tem se limitado a ser mais além daquilo que você espera ou imagina para Deus. Muitas vezes a mentira, elas são tão arraigadas que é necessário uma parceria com o Espírito Santo para revelar a presença dessa mentira, onde ela está, o que eu faço para tirar. Pensem nisso. Não convivam com a mentira dentro de você, porque você pode e você é importante. Não deixa isso te paralisar. Estou bem, pastor, isso não, sabe, aquela coisa, isso não tem nada a ver, um dos maiores problemas de casamento, de pessoas na igreja, isso é besteira, isso não tem nada a ver, isso aí não pega nada, Deus entende, tudo isso está incutido em mentirinhas, que a gente vai guardando dentro da gente, e precisa ser tratado sim, a mentira não é para viver dentro da pessoa. Vocês perceberam, o ser humano, ele costuma usar a mentira como um mecanismo de defesa, para não dizer, estou mal, estou fraco, estou em pecado, estou precisando de ajuda. Ela vai usando a mentira como mecanismo de defesa.
E existe outro lado também da mentira, que você é, mas a tua mente mente para você, que a mente mente, e ela faz você achar que você não é nada, que você não é ninguém, que isso não é para você. Imagina, faculdade para mim, emprego para mim. E a nossa mente, ela é tão negativa que eu sempre brinco com isso. Quando você sonha que você ganhou, que tem, olha, vou profetizar, apareceu 100 mil na sua conta bancária. Olha, era para ser um amém bem mais avivado, bem, eita, eu recebo. Não, agora não vale mais. Você vê que a maioria já pensou, 100 mil na minha conta, imagina. Agora você sonha que caiu um avião na sua cabeça, você vai sair o dia inteiro assim, ai meu Deus, ai Jesus, não deixa cair não, ai misericórdia. Porque as coisas negativas a gente aceita com mais facilidade, as coisas negativas, e o que é bom a gente fala, imagina, quem sou eu? Você acabou de perder 100 mil reais na sua conta, e vem tudo para mim, é porque eu acredito. E cuidado com o avião que pode cair na sua cabeça. Porque a nossa mente, ela mente. E é mentira que você não vai vencer. Começa a acreditar no seu potencial. Você pode. É uma cura interior de sair desse negativo. Né? Armando Filho fez a música. Para de pensar que não é ninguém. Você é um ser, você é alguém importante, especial para Deus. Autoestima. A gente tem que viver essa autoestima. É um tal de alto, baixa estima. Estou lá. Já dá o nome já é profético. Autoestima, uma pessoa vive lá na baixa. Está sempre na reserva. Mas hoje é manhã de você se curar. Outra coisa. Então a mentira tem que ser trabalhada. O que você precisa para melhorar a tua vida? Vai lá no profundo com o Pai. Busca aconselhamento, confissão, mas sai dessa mentira, porque a mentira te trava. Aí uma outra situação, o perdão. Se tem uma coisa, quando a gente fala em perdão, automaticamente a pessoa, sim pastor, o senhor já falou, já pregou que perdoar não é um sentimento, é um mandamento, é verdade, perdoar não é, quando eu sentir de perdoar, eu perdoo. A Bíblia não ensina, se porventura, quando vós sentir no coraçãozinho de perdoar, não é isso. A Bíblia, perdoar é mandamento. Mas eu não falo, eu vou tratar com você. Não é de perdoar o próximo, de perdoar a si mesmo. Muitas pessoas que não se perdoam. Ela libera o perdão para todo mundo, ensina as pessoas a perdoar, mas ela não perdoa ela mesma. Eu não me perdoo por aquilo que eu fiz na minha vida. Eu não me perdoo por eu hoje não ter passado naquele concurso, eu não me perdoo por eu não chegar onde eu cheguei, irmão, libera o perdão para você mesmo, fala com você hoje, libera o perdão, para de se condenar, para de ficar dizendo, eu não libero, não adianta, o que eu fiz comigo, tudo bem que tem hora que a gente olha para o espelho, quem aqui já brigou com você mesmo? Poxa, que mancada, hein, Lúcio? Eu falo isso para mim, cara, você também, mano. O Lúcio corrigir o Lúcio é uma coisa, mas agora o Lúcio não perdoar o Lúcio, aí é o cúmulo da ignorância semelhante. Sabe qual é o maior cúmulo da ignorância? É a pessoa morar sozinha e ir embora de casa. Eu não me aguento mais, eu vou embora de casa. E ela vai morar onde e com quem? Se ela não aguenta mais ela vai embora de casa. E o cúmulo da ignorância 2 é a pessoa não se perdoar. Quando Deus na cruz já morreu por nós, já nos perdoou, nos libertou, e a gente traz o cativeiro de novo para nós. Então, se perdoe. Dá uma volta por cima, respira alto, fundo. Não, todavia me levantar-me-eis, e, sabe, vai em busca do que é teu. Tira esse peso no seu interior. Passado já foi, a Bíblia fala, Filipenses, não esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo, acho que é 3,13, né? Gente, chega de viver no que foi, busca o novo para a sua vida. Se o presente nós escolhemos o que plantamos no passado, então vamos fazer de um presente um bom plantio para colher o melhor no futuro. Esqueça o que foi. Cura interior é também a gente se curar nós mesmos. É sair daquela situação de tantos pensamentos negativos.
Não fui bem, ou no trabalho, ou no casamento, ou no profissional, mas melhora, vamos resolver tudo isso. É no trabalho, busca curso, muda alguma coisa. É no relacionamento, no casamento, senta os dois, conversa. O que a gente pode fazer para melhorar? Fala para mim o que eu tenho que fazer. Eu vou falar o que você tem que fazer. Tudo bem que a lista da mulher é desse tamanho, né? E a do homem é só pequenininha assim, mas faz a listinha. Mas é importante essa mudança. Esse perdão, você precisa se perdoar, irmão. Se você não se perdoar, você vai viver desse jeito. Se perdoe. O que foi, a infância foi, a adolescência foi, o namoro, o casamento, o profissional, até a igreja. Eu não me perdoo, eu deveria ter ficado naquela primeira igreja. Calma, já foi. Você está na quinta hoje, então agora para, mas calma. Não, pastor, já estou na 23ª, então para agora. Chega, o que foi, acabou, passou. Eu não me perdoo. Eu sei que Deus está falando com você agora. Porque a área do perdão é uma das áreas mais extensas para trabalhar na cura interior. Dá uma palestra a manhã toda. Aí uma outra coisa que precisa também, obstáculos interiores a serem curados, é a culpa. Porque quando a pessoa, ela vive na raiz da mentira, aí ela não libera o perdão. O que ela vai fazer? Se culpar. E uma das coisas que as pessoas mais se faz é culpar. Tem gente que já tem complexo de culpa. Já sei, eu sou o culpado. Tudo bem, às vezes eu brinco com a pastora às vezes, que ela é muito detalhista. Ela fala, nossa, de quem é esse dedo no micro-ondas? Fala, meu amor, se só mora eu e você, com certeza não é o seu, vai ser de quem? A culpa é minha. Então essa culpa é santa. É até, né? Nossa, quem foi que fez isso? Quem foi? Se não foi você, claro que fui eu, a culpa é minha. Então tudo bem, isso é coisa de casa. Mas tem gente que se culpa por coisas que não era para se culpar. Complexo de inferioridade, se culpa de tudo. A culpa por alguns fracassos vai aumentando a cada dia, a ponto de a pessoa não ter mais força e nem motivação para se levantar. E tudo que ela sabe fazer é viver se culpando. Ela vai sempre se culpando, e ela não melhora a vida dela. A culpa é minha, eu sou culpado. Aí volta lá no passado, a culpa é minha. Não se perdoou, vai continuar se culpando. Olha que coisa doida. E vai virando uma bola de neve. A mentira, o não liberar o perdão, agora vem se culpando, a pessoa vai se culpando, tudo agora ela acha, ela vê o filho assim, a culpa é minha, meu filho está assim por causa de mim. Ela vê o marido, a culpa é minha, a culpa é minha. O pastor ficar doente, a culpa é minha, que eu não orei por ele. Tudo ela se culpa. Para com isso. Vamos assumir o que é nosso, mas também não pegar o que não é nosso. Tem coisa que o diabo fica falando, ixi, eu nem falei isso, mas ela está colocando palavra na minha boca. Vamos parar com isso. Para de se culpar também. Porque depois de uma situação não resolvida, não se perdoa, vive se culpando, sabe o que entra na pessoa? A vergonha. E quando a vergonha chega, a vergonha ela é o resultado de muitos resultados negativos de complexo de inferioridade. A pessoa já não tem vontade de estar perto de outras que vivem bem. Uma pessoa que não conseguiu se libertar de uma mentira ou de algumas, uma pessoa que não consegue se perdoar, e quando ela vive se culpando, automaticamente vai entrar nela a vergonha. E quantas pessoas hoje, por vergonha, não conseguem mais se associar? Ela vê alguém bem-sucedido, uma família bem-sucedida, ela não consegue estar perto, porque dentro dela vai ficar só as culpas, vai ficar só aquele complexo de inferioridade. E é por isso que muitas pessoas estão se trancando, não se associam mais. Eu vi com a pastora ontem, até conversei com a pastora Palone, um jornal da Record, a gente gosta de assistir esse jornal, diz que lá na Coreia do Sul e no Japão,
Países bem desenvolvidos. Não é a Coreia do Norte, aquela da janela trancada, a Coreia do Sul e Japão. Eles estão pagando um valor que para nós chega a R$ 2.400 para as pessoas que vivem trancadas dentro de casa. Elas não se associam mais. Não se associam. Por uma frustração na faculdade, por não ter passado, por não ter conseguido um bom emprego, os adolescentes, e são pessoas novas, até os 60 anos, mas muitos novos, por não ter um bom êxito com faculdade, não se associar bem com as pessoas, elas se trancam dentro de casa, mas se trancam mesmo, não saem. É direto dentro de casa. E os governos estão pagando um valor para reassociar eles novamente à sociedade. Olha que coisa triste está acontecendo. Esses dias eu coloquei no meu canal do YouTube, lembra? Meu filho não me atende o celular, lembra? Gente, eu já ouvi inúmeros pais e avós reclamando. Eu ligo para o meu filho, ele não me atende. Eu ligo para o meu neto, ele não me atende. Os jovens deixam o celular mudo, não gostam quando os pais ligam, fingem que não ouviram. Não, eu não vi, mãe. Eles estão aos poucos se isolando. Quando estão em família, eles estão no celular. Eu falo jovem também, muitos barbadãos aqui também. Fica ali no celular, não consegue mais se associar. Eu digo isso porque antigamente sentava-se. Alguém pergunta mais isso. E a minha mãe me ligou perguntando: Lúcio, me explica uma coisa, eu não entendo. Como é que Moisés escreveu os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, se Moisés não viveu todo esse tempo? É porque antes eles sentavam e conversavam. Quando Deus falou para Moisés: sai, e esse dia será por perpétuo. Lembrai-vos, como que o povo lembrou da saída do Egito, da situação do Egito? Porque todo ano eles comemoravam, né, a Páscoa, que é o Passá, que é o mês de março, a Páscoa, mas eles comentavam entre eles dialogavam. Muitas coisas da Bíblia chegou por revelação, mas porque eles conversavam, ia passando de geração em geração. E a nossa geração, aos poucos, ela vai morrendo. Antigamente queriam saber: pai, fala da avó, como é que foi a minha bisavó. Hoje, o jovem de hoje não quer nem saber da mãe. Vocês percebem que estão se isolando? E dentro deles fica uma lacuna no seu interior. Não se tem mais associação, não se tem mais conversa, aquele círculo de amigos, de conversa. Gente está indo embora, e cada vez mais vai aumentando a depressão, que é sofrimento por coisas passadas, a ansiedade, que é sofrer por coisas que não chegou, ou não chegaram, e vive essa lacuna dentro das pessoas. Consultório de psicólogos que eles não conseguem mais nem atender no escritório, por telefone, porque a demanda é grande, principalmente pós-pandemia, essa mente acelerada. E onde vai chegar o ser humano se não passar por esse processo, onde uma igreja oferece uma cura interior para elas? Não basta só vir ao culto, ouvir uma boa palavra, um bom louvor, ir para casa e tem que ter ensino. Jesus, ele mais ensinava do que pregava. Ele ficava lá ensinando, e o povo ficava lá ouvindo. Se eu não me engano, quando ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, eu acho que eram 3 dias que já estavam ali. Pai, chegaram Jesus, a gente precisa despedir esse povo, eles já estão 3 dias aqui te ouvindo. Como ele falava gostoso, né? Quem consegue ficar 3 dias ouvindo alguém sem comer e sem beber? Se eu ficar aqui mais 1h30, vocês vão falar: pastor, Palome, não me leva mais lá não, aquele pastor lá demorou, mano, não saía do microfone. Mas Jesus, depois que deu alimento, ele dava alimento espiritual, depois que veio o alimento da barriga. O povo hoje quer o alimento, tá, o que tem para mim? Eu ganho o que com isso vindo para a igreja? Você está ganhando o maior tesouro dos céus, aprendendo nessa manhã. E assim está o ser humano, se isolando cada vez mais. É tão gostoso, eu vejo meus meninos aqui, o Léo, o Nicolas e a Belinha, mais os jovens, tudo assim. Esse agrupamento é bom, mas nunca seja só entre você, de vez em quando chega. É muito bom também estar pessoas acima de você, superior, para você aprender. Se você quer ser inteligente, encoste em pessoas inteligentes. Se você quer vencer, encoste em pessoas que vencem. Se você quer crescer, encoste em pessoas que cresçam. Agora, se você quer ser deprimido, encoste em pessoa que só conta coisas caóticas. Você está bem? Eu não. Como é que você vai? Vou mal.
Pergunta também, qual vai ser o dia do seu enterro para mim ir? Porque só falta morrer. E você vai morrer junto? Não. Por interior. A gente precisa melhorar isso. E a vergonha tem causado isso. Pessoas frustradas, pessoas que não conquistaram, não chegaram aí naquilo que Deus quer, e elas se sentem envergonhadas. Não se associam mais, sabe? Irmãos, e quando a pessoa não se associa com a família, com a igreja, com o povo, eu não estudo essa área, mas um pouco que eu tenho visto, existe, nunca entrei, mas existem aplicativos que as pessoas entram, esse pessoal que anda matando em escola, que anda fazendo coisas, barbaridades, o aumento de pedofilia tem crescido muito, sabe? O aumento de abusos, isso, maridos também com a mulher, como é o nome mesmo? Feminicídio, sabe? Todo esse tratamento, muito é reflexo de mente vazia e muito é reflexo hoje também do que ele está buscando. Porque eu falei que a nossa mente, ela é a lente daquilo que a gente quer ver. Quando a pessoa quer ver uma coisa no celular boa, ela vai abrir o celular, só vai aparecer coisa boa. Mas quando ela quer ver, ou ela já está com a mente, aquela mentira na mente dela, ela abre o celular, a mente dela já faz ela ir onde ela não quer. É tão automático, quando ela vai ver, ela já caiu lá dentro. Mente conturbada por falta de uma cura interior. Eu, quando eu coloco no meu canal do YouTube para ouvir minhas musiquinhas, já sabe todas as musiquinhas que eu volto, que eu gosto. Aí vai Chile Carvalhais, Álvaro Tito. Eles passam a conhecer você, o teu gosto. Lembra que eu falei que o diabo é um psicólogo milenar? Ele te conhece o teu gosto. Ele vai colocar em você o sabor daquilo que a tua mente está induzindo a fazer. Isso é muito sério. É muito sério. Se você disser na sua incompetência para a sua mente, eu sou incompetente, eu não valo nada, a sua mente vai processar, opa, incompetente e não vale nada, ela vai levar você para pessoas incompetentes, para pessoas que não valem nada, e vai fazer você acreditar que você é igual a eles. Sai disso. Pensar no dinheiro, nas dívidas ou no sucesso, você prefere pensar em quê? Chama a existência as coisas boas. Pessoa só pensa em dívida. Eu tenho que pagar, tenho que pagar, tenho que pagar. A mente, opa, é um endividado, tenho que pagar, tenho que pagar. E você já vai acordar pensando, eu tenho que pagar, tenho que pagar, tenho que pagar. E quando é que você tem que receber? Não, a mente não conhece isso. Você não passou essa informação para a tua mente que você tem que você é de sucesso. O que fazer para poder pagar? Joga isso para a mente hoje. Fala que não roubou. O que fazer para poder pagar? Vai para a minha mente. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Manda isso, processa isso na sua mente. Quando a gente não liga para as pessoas, a gente não fala, Senhor, sinto muito. Mas às vezes eu estou falando com o computador ou com a pessoa. Porque eles não atendem a gente assim, sinto muito, Senhor. Isso não, é tudo um processo. Então a nossa vida é um processo. Humanamente falando, está aqui, ó. A tua mente é você que governa ela, não é ela que te governa. Se cura hoje. Eu vou sair dessa situação. Chama a existência as coisas boas. Chame. Chame a existência. A palavra tem poder. Provérbios 17 e 21. Que a morte e a vida está no poder da língua. Aquele que da forma que fala dela, ele vai viver. Está no poder da língua, o que você quer. E eu vou encerrando dizendo que, com tudo isso, quando você se vê uma pessoa que não quer mais viver em sociedade, uma pessoa complexa, de um complexo inferior, que não, isso aí, eu não quero mais isso para a minha vida, quando você se vê assim, sabe que Deus é tão bom que Ele quer trazer você, sabe para onde? Para a ideia original. Deus quer trazer você para onde? Para a ideia original. Né? Como já foi dito, Efésios 1:4, diz que Deus já nos conhecia. Diz que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Antes de você nascer, antes de você estar em uma mãe, num ventre de uma mãe, de uma mulher, Deus já te conhecia.
Deus já te formou, já tinha um projeto com a sua vida. Você quer ser curado? Então não volte ao passado, volte à origem. Quer ser curado? Não volte ao passado, volte a quem é a nossa origem. Pula toda essa etapa. Ai, minha mãe, meu pai, meu tio, minha tia foi abusado. Sim, a gente sabe disso. E é uma área muito sensível. Ai, minha família pobre, eu sou mais pobre de Manassés, chega. Ai, minha família, ninguém chegou à faculdade, chega. Pula toda essa parte. Eu não tive uma boa disciplina, não tive uma boa educação. Pula tudo, sai disso e volta para o plano original. Quem é o teu plano original? É Deus. Você quer ser curado? Então não volte ao passado. Você pode ter sido rejeitado desde o ventre da sua mãe, mas a sua vida não começou no ventre da sua mãe. A sua vida, você tem uma origem, e não é no ventre da família que nasceu, e sim no coração de Deus. Você nasceu no coração de Deus. Deus te elegeu nele, antes de chegar ao ventre. Deus te elegeu nele, irmão. Você não nasceu na família errada, você não nasceu no dia errado, você não nasceu na hora errada, você nasceu de Deus, e Ele tem tudo sob controle da sua vida, está na mão dEle. Porque a gente se prende, esse é o primeiro estágio, que é muito bom ensinar isso. Eu ensino, a pastora Cátia ensina, a pastora Palona ensina, nós ensinamos sobre a questão da nossa origem paterna, materna, família, como foi a nossa educação, nossa disciplina, mas quando você entende essa questão e você resolve isso ou não resolve isso, eu ainda não consegui me libertar de passados e tal, então volte à origem original. Quem te criou? Deus, então volte a Ele, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Jeremias 29:11, bem sei os pensamentos que penso de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que deseja. Você tem que desejar o melhor para a sua vida. Se cura desse complexo de inferioridade. Nós precisamos voltar. Quando Adão nasceu, precisamos voltar ao jardim. Quando Adão nasceu, o jardim já estava pronto. Ele adorava a Deus enquanto cultivava a terra. Você imagina, Deus colocou Adão no jardim que já estava pronto, estava tudo pronto. Deus só disse: Adão, cultiva. Cultiva vem do cultivare. Cultivar é a mesma coisa que está cultuando. Enquanto Adão, ele cultivava a terra, ele adorava a Deus, porque já estava pronto. Adão não plantou para colher, Adão colheu, comeu e depois plantou. A bênção vem antes daquilo que você espera. Quando a gente se coloca na presença de Deus, a bênção chega. A bênção chega. Adão não, depois que ele colhia, comia, aí que ele plantava, porque ele estava debaixo da bênção de Deus. Eu quero colocar você hoje, a todos nós, debaixo da bênção de Deus, a origem original. Nós precisamos voltar à ideia original de que Deus preparou o melhor para nós. Adão não plantou, e ele colhia, ele comia. No ambiente em que Deus governa, é Ele quem faz primeiro e não você. Deus tem que governar o seu ambiente, deixa Ele governar. No ambiente em que Deus governa, é Ele quem faz acontecer e não você. O problema é quando a gente não é bem tratado e bem curado, a gente quer fazer do nosso jeito. Depois que não deu certo, pai, o senhor pode me ajudar? Tudo bem, ele ajuda, mas tudo tem processo. Não é assim, fecha o olho e abre, já está tudo pronto. Tudo tem um processo, entendam isso. Deus não pode sair daquilo que já está determinado do agir dele. No ambiente que Deus governa, vou repetir, é Ele quem faz primeiro e não você. O objetivo de Deus é trazer você para o ambiente em que Ele governa. Deixa Deus cuidar da sua vida. Salmo 37, 4, 5, deleita-te no Senhor, descansa no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu. Descansar no Senhor é confiar nele. Não é também ficar deitado na cama e, não, Deus, tu está no controle. Não é assim, é fazer a nossa parte. E onde a gente não pode ir, Ele vai e faz. Voltar à ideia original, voltar ao jardim. Quando Adão saiu do jardim, ele já não encontrou a planta, os frutos tudo pronto. Deus falou: agora você, com o suor do teu rosto, você vai ter que agora trabalhar. Agora mudou. Ele saiu do propósito de Deus. Ele e Eva pisaram na bola, sim. E agora teriam que plantar, arar a terra, cultivar a terra, jogar semente, plantar,
para depois colher, quando na verdade antes colhia para depois plantar. O que Deus está dizendo hoje? Não sofra mais, deixa Deus cuidar de você. Ele vai honrar a sua vida quando você tem um tratamento no seu interior. Ideia original é isso. Não se ganha nada fora sem primeiro ganhar dentro, porque é dentro que determina o que você vai viver aqui fora. Exemplo, Adão perdeu lá dentro, ele teve que agora buscar lá fora. Aquela dracma da mulher que perdeu os dracmas, perdeu onde? Dentro de casa, e precisou achar. Tem muita gente se perdendo dentro de você, não adianta você querer se consertar lá fora. Os Facebook está cheio de rostinho bonito, casal bonito, palavras bonitas, fora, mas e dentro dela? É tudo isso que aparente está lá? Não adianta querer arrumar lá fora quando você não está arrumando lá dentro. Cura interior. Não tem jeito. Não se ganha fora sem primeiro ganhar dentro, porque é dentro que determina o que você vai viver aqui fora. Cura dentro de você. Não adianta viver, tá bem, estou bem. É mentira, lembra da mentira que eu falei? Não, está tudo bem. Quando na verdade não está, cura interior. Por isso, Sara, Jeremias, um homem de Deus, mas ele foi homem macho para escrever: sara-me, serei sarado. Salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. Não tem outra fonte. Tem que curar aí dentro primeiro. Irmãos, quando tudo é curado no interior, curado no casamento, no relacionamento, no profissional, tudo flui melhor. Tudo flui melhor. E para que isso aconteça, a gente tem que deixar Deus tomar conta. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E procurar ser bem resolvido com família. Se você não teve uma família bem resolvida, resolva a sua. Ah, mas a culpa é do meu pai e da minha mãe, eu sou assim, não tem nada a ver. Ah, mas não consigo mudar, consegue. Quando a gente vê um bebezinho pequenininho, como é que a gente se trata, como que a gente chega até o bebezinho? Você pode ser um cara, eu sou assim, mas quando vê o bebezinho, ai que coisinha bonitinha, que coisinha bonitinha, ai que coisinha bonitinha, não é assim? Quando você vê um cachorrinho bonitinho, ai que bonito, que gracinha ai que bonitinho esse carrinho, esse cachorrinho, ai que coisa linda. Aí quando vai falar com a esposa, fala eu, perturbadora da minha alma. Por que muda o tom? Que é, menino, não aguento mais. Ah, maldito foi o dia que eu te gerei. Ai que bonitinho, quer dizer, com um bebezinho, com cachorrinho é bonitinho. E com o resto... Não dá para mudar? Claro que dá. Claro que dá. Diga para o teu irmão, dá para mudar sim, irmão. Vamos melhorar esse comportamento nosso aí. E eu encerro dizendo, hoje Deus marcou esse encontro para você. Ele quer restaurar tudo que está perdido dentro. Ele quer curar o seu interior. Irmãos, Adão teve que lavrar a terra para plantar, mudou, antes ele colhia. Quando a gente sai do propósito de Deus, muda, fica tudo mais difícil. Quando a gente sai debaixo da obediência de Deus, muda. Então tem que mudar aqui, ó. Muda aqui dentro, trabalha aqui dentro. Não se cura nada lá fora sem primeiro curar dentro. Não se acha nada lá fora sem primeiro achar aqui dentro. Por isso está cheio de gente batendo cabeça aí fora, porque ele não consegue se resolver dentro dele. É a cura interior. Eu te convido nessa manhã a você receber a cura interior na sua vida. A cura interior. Comece a trabalhar tudo que você ouviu hoje. Pastora Kátia, pode já vir subindo aqui. Tudo que você ouviu aqui nessa noite, nessa manhã, põe em prática. Busca a libertação, porque a ideia original é a melhor coisa que Deus quer fazer na tua vida hoje, trazer você de volta para o jardim, porque Ele está preparando o melhor para a sua vida. Viva debaixo da obediência dEle, e você não vai mais precisar plantar para colher, você vai colher o que Deus já plantou na sua vida, amém? As palmas louvam ao nosso Senhor Jesus.